Começando mais um quadro Urge Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 14 de setembro, quinta-feira, e hoje vamos gravar diretamente do escritório da Liberta Investimentos, então vamos lá. Muito bem, conseguimos encontrar uma sala de reunião livre para a gente poder gravar as nossas respostas. E a primeira pergunta aqui do René, meu grande amigo, perguntando o seguinte: já usou detergente Cif comprado em Passo de los Libres, ou melhor? Pois então, para quem não sabe, Passo de los Libres é a cidade da Argentina que faz fronteira com Uruguaiana, que é a cidade natal do meu pai, então a família do meu pai vem toda de lá. Mas sabe o que é curioso? Primeiro nunca comprei detergente lá, mas é engraçado porque o Instagram da Cif, a empresa, entrou em contato com a gente para nos conceder alguns produtos, já que eles também acompanham aqui o Responde. Alguém lá dentro deve acompanhar. Até sugeri, quem sabe vocês patrocinam aqui esse quadro, mas acabou não prosperando. Mas enfim, vou lembrar dessa dica a próxima vez que eu for para Passo de los Libres, que faz muitos anos que eu não apareço por lá. Aqui do Fernando Upur, meu irmão gêmeo da Coreia do Norte, perguntando o seguinte: Banco Central Europeu diz que 4,5% é suficiente para trazer a inflação para 2%. Mas por quanto tempo essa taxa tão alta? E os danos? A verdade é que a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela falou isso na coletiva de imprensa, agora que na quinta-feira, 14 de setembro, o BCE aumentou os juros em 25% e foi, portanto, para 4,5%. Ele não tem como saber se isso vai ser suficiente, porque o Banco Central consegue controlar parte da equação da inflação, no que diz respeito à expansão monetária, à taxa de juros, choques de dinheiro, a expansão do crédito, isso eles podem influenciar. Mas a parte da economia, a produção e choques energéticos, como os que aconteceram justamente na Europa, isso está fora do controle da autoridade monetária. Então, honestamente, a esperança deles é que isso seja suficiente. Será suficiente? Saberemos logo mais adiante. Aqui do Keller, perguntando o seguinte: é você que lava suas louças em casa? Não, felizmente a gente utiliza uma máquina de lavar louça, mas de vez em quando sim eu lavo louças. Aqui boa, do Matheus, grande Matheus, que eu conheci em Kyoto, no Japão, foi um grande parceiro lá, me ajudou a mostrar um pouco da cidade e também Hiroshima. Grande abraço. Aqui ele perguntando o seguinte: qual a sua opinião sobre o sistema bancário islâmico? É muito interessante essa pergunta porque eu não apenas tenho alguma opinião, como eu também tive experiência quando eu morei em Dubai. Inclusive tive experiência não apenas como correntista, mas financiando a compra de um automóvel. Eu financiei parte quando eu cheguei lá em janeiro de 2008. E é interessante porque a história muçulmana com relação ao sistema financeiro, aos bancos, à cobrança de juros, até hoje ela é bastante atribulada, há uma rejeição à cobrança de juros e os produtos financeiros de bancos islâmicos, eles precisam ser aprovados por clérigos islâmicos. Então não é simplesmente, o banco vai querer financiar uma casa, cobra juros e pronto. Não, o produto precisa ser referendado por 3 clérigos muçulmanos. E eu tive quando eu fiz o meu financiamento de automóvel lá em Dubai, o financiamento também tinha lá a assinatura deles aprovando sim, estar de acordo com a lei islâmica. Mas é curioso porque eu diria que em parte é um entendimento equivocado do fenômeno dos juros, que tem a ver com a preferência temporal, é o desconto entre bens presentes e bens futuros, ou a razão de troca entre bens presentes e bens futuros. E em produtos como, por exemplo, casa ou até mesmo um financiamento de automóvel, o que eles mudam muitas vezes é a nomenclatura, mas em essência é um produto que contém juros. Mas, por exemplo, no caso meu, era uma taxa de lucro que já está embutida naquela transação. Então não chamam de juros, mas chamam de lucro. No caso de financiamento hipotecário, é diferente porque aí você compra a casa compartilhada com o banco e é como se você pagasse um aluguel para o banco ao longo do período e aí no final desse período você vira o dono da casa. São formas de contornar essas restrições à cobrança de juros, mas no final das contas é um fenômeno
da natureza humana a taxa de juros. Não é simplesmente, não, agora são os agiotas que estão criando juros, e a própria condenação da igreja com relação a juros, a usura, também foi muito errado durante muito tempo. Mas enfim, é interessante aqui estudar o sistema islâmico, e eu tive experiência lá, e pude estudar um pouquinho também. Aqui do Fernando aqui, ó. Qual conselho daria para quem vai se mudar com a família para os Estados Unidos? Esposa e 4 filhos. Eu daria um conselho, assim, precisaria saber mais informações, mas de bate-pronto eu posso dar o seguinte conselho. Tente aproveitar ao máximo e realmente viver o lugar novo onde vocês estão se mudando. E não esquecer do Brasil, mas precisa viver a realidade nova. Então, tente usufruir ao máximo do que a cidade oferece, tente criar novas amizades, um círculo novo de relacionamento, e não fique preso aos relacionamentos, às amizades e à realidade local, porque eu vejo muita gente acaba às vezes se mudando para fora do Brasil, mas ainda vive o cotidiano brasileiro, seja consumindo notícias, vendo TV brasileira, vê a TV Globo Internacional, seja vivendo realmente com seus relacionamentos, o que acontece no Brasil, e acaba deixando de aproveitar o que a nova cidade, o novo país, a nova casa tem para oferecer para a família. Então, tente aproveitar ao máximo o novo local. Deixa eu fazer uma breve pausa no vídeo para apresentar para vocês a área de membros aqui do canal. Por que se tornar um membro? Primeiro, porque essa é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Se você tem acompanhado os nossos vídeos por aqui e eles têm feito diferença na sua vida, o seu apoio vai nos ajudar a produzir vídeos cada vez melhores. Agora, se você quer dar um passo além, se aprofundar ainda mais nos nossos conteúdos para dominar o conhecimento sobre macroeconomia, finanças e investimentos, esse é o lugar ideal. E vocês podem já se tornar membros, clicando no botão que aparece aqui embaixo, ao lado do botão de se inscrever, tem o botão de se tornar membro. Mas quais benefícios vocês terão? No plano básico, você terá o benefício de selo de fidelidade, prioridade de resposta nas perguntas que vocês postarem abaixo de cada vídeo, e também acesso a vídeos de bastidores das novas produções, de como a gente produz conteúdo, como é que funciona a nossa pesquisa de material, quais são os equipamentos que nós utilizamos, tudo referente aos bastidores das produções aqui do canal. No plano Follow the Money, vocês terão todos os benefícios do plano básico, mas além disso também terão acesso às nossas aulas ao vivo, toda quarta-feira, às 19 horas. E esse é o grande momento, porque é também a oportunidade que nós interagimos com nossos membros, respondendo as perguntas ao vivo sobre os assuntos que a gente traz em cada uma dessas aulas, que são conteúdos aprofundados, que tem bastante pesquisa por trás, sobre economia global, sobre mercados, sobre investimentos, finanças pessoais, e o objetivo é que sejam aulas e conteúdos para ajudar você a tomar melhores decisões financeiras na sua vida. Além disso, e esse é o próximo grande benefício, você já tem acesso imediato a mais de 140 aulas exclusivas dos mais variados temas, como por exemplo o George Soros e o dia em que ele quase quebrou o banco na Inglaterra, ou uma aula mais recente que fizemos sobre a ascensão da Índia como potência econômica mundial. Também teremos vídeos inéditos e exclusivos e vídeos antecipados que só serão publicados futuramente aqui no canal. Os membros do Follow the Money também terão acesso a documentos, artigos, slides que nós utilizamos durante as aulas para que vocês possam depois visualizar com calma depois de cada vídeo. E por fim, preferência e condições exclusivas em produtos e eventos futuros. Espero que você possa logo se tornar um membro e aproveitar todos esses conteúdos exclusivos que tenho certeza que farão muita diferença na sua vida. Espero vocês lá. Denoidores. Como você analisa o atual momento de uma baixa no valor do Bitcoin? Alguma relação com os juros americanos? É uma ótima pergunta. O próximo halving que a gente vai ter, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, deve ser primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, vai ser o primeiro da história do Bitcoin num cenário macro adverso, porque os juros provavelmente estarão ainda nesses patamares de 5,5%, talvez até mais elevados. Então essa é uma nova realidade, eu não sei como isso vai afetar o preço do Bitcoin,
mas sem dúvida que é um vento macro nada favorável nem para o Bitcoin, nem para ativos de risco. E hoje o Bitcoin ainda é um ativo de risco. Claro que tem a sua demanda própria, os seus fundamentos, que para mim são todos válidos, mas o cenário macro, que ajudou muito várias classes de ativos, inclusive o Bitcoin, ao longo dos últimos 14 anos, agora isso não existe mais. Então, é uma novidade. Aqui, mais uma dela aqui, ó, ou dele. Qual a sua opinião sobre análise técnica gráfica de ações? Muito obrigado pelos excelentes conteúdos. Abraço. Obrigado. Eu não tenho experiência, eu não sou especialista, então eu sugiro que vocês sigam o grande Stormer. Ele, para mim, é o mestre de análise técnica, análise gráfica, ele pode ajudar muito. Certamente o canal dele está aqui nas sugestões de canal do meu canal. Então, vão assistir o Stormer que vocês vão aprender muito sobre análise gráfica. A próxima agora do Kelber. Por que os bancos brasileiros estão restringindo a oferta de crédito? Olha, depende do banco, mas eu diria que pelos dados macro, eu não tenho nenhuma anedota de um banco realmente restringindo o crédito no momento. Mas pelos dados macro de crédito, sim que está arrefecendo, então está caindo a concessão de crédito, especialmente pelos bancos privados. Então está desacelerando mais rápido do que os bancos públicos. É um momento do ciclo. É um momento em que houve uma alavancagem maior durante a pandemia, então estamos saindo já da pandemia e o ciclo rápido de crescimento que houve no ano passado, agora os bancos certamente estão um pouco mais avessos a elevar o nível de exposição a risco na sua carteira de crédito. Então, para mim, é uma explicação. E os dados macros comprovam isso. Aqui do Marcelo. Crescimento populacional da Índia e avanços tech podem levar a Índia a ser a nova China? Pode. Mas muita coisa também precisa mudar. A gente fez uma transmissão, foi a nossa aula de quarta-feira para os membros do canal. Se você ainda não é membro aqui do nosso canal, tem aqui embaixo de se inscrever o botão de se torne membro. E a gente fez a transmissão de quarta-feira ao vivo para os nossos membros. Foi justamente sobre a Índia. E lá a gente aprofundou bastante a questão da Índia como potência, mas eu posso apenas responder rapidinho essa pergunta. Quem quiser mais profundidade, torne-se membro. Mas o crescimento populacional é um fator importantíssimo e hoje a Índia é dos poucos países e países grandes que tem uma demografia favorável, pelo menos na próxima década, nas próximas 2, 3 décadas. Os demais, incluindo a China, já estão em declínio populacional ou estabilizado. Então isso é uma vantagem para a Índia. E com relação à tecnologia, até sim que a Índia é muito utilizada como uma referência para tecnologia, porque muitas empresas terceirizam, às vezes, setores ou trabalhos que envolvem programação, software, tecnologia para a Índia, é verdade, mas é que é um contingente humano assim, impressionante. E mais, que é uma desvantagem da China, a Índia fala muito melhor inglês do que a China. Então, os indianos têm mais facilidade com o inglês do que os chineses. E essa barreira da língua, às vezes, faz uma grande diferença. Mas não é apenas o único fator que pode fazer a Índia até alcançar a China ou ultrapassá-la. E até porque a Índia ela vem de um PIB per capita bem mais baixo do que o Brasil e da China também. Aqui do Gui Borges. Em quais ativos da tese de urânio você investe? O principal deles é a Chemical CCJ, que é a canadense, e tem sido, no último ano foi o melhor, mas não é o único. Mas aí, para mim, realmente a referência é o Marcelo Lopes, e ele detém a melhor análise, conhecimento e consegue investir, inclusive, em mineradoras que estão fora do radar da maior parte dos investidores, porque ele domina realmente esse mercado. Aqui do Vivaldo Paiva. Está no momento de comprar bonds? Para mim está no momento de comprar bonds, especialmente quando se fala em renda fixa dolarizada. Assim, nesse momento é uma oportunidade que eu não sei se ela vai durar mais 2, 3 anos. O mundo pode mudar, é uma nova conjuntura, é difícil saber se agora a gente está no início de um bear market de bonds. Isso quer dizer que as taxas de juros vão seguir nesses patamares ou até aumentando, ou se o próximo grande ciclo é de queda das taxas de juros. Na verdade, ninguém sabe isso. E é interessante porque eu pude assistir uma conversa do Bill Gross, que é considerado o rei dos bonds, o Bond King, que ele foi da PIMCO,
que é uma grande gestora americana, e ele conseguiu surfar todo o bull market de bonds que durou praticamente 4 décadas, lá do início da década de 80 até 2021. E agora tivemos já o fim desse bull market em bonds e talvez possa ser agora o bear market. Dito isso, para aqueles que querem travar um rendimento em bonds, é uma ótima oportunidade porque temos taxas de juros bem positivas e para durations curtos, para durations mais longos. Então você pode comprar títulos, seja Treasury americano, que eu prefiro não comprar, seja de empresas americanas, e segurando até o vencimento, você consegue garantir esse retorno de quando você comprou o título. Eu digo isso porque, imaginando, por hipótese, o mercado de bonds ou as taxas de juros vão seguir subindo nos próximos anos. Se eu compro agora um bond que está me pagando 5%, digamos, um bond de 5 anos de vencimento, se as taxas de juros seguirem subindo, esse bond tende a perder valor no mercado secundário pela marcação a mercado. Mas eu não estou me importando com isso e com esse cenário, até conto com essa hipótese, porque o meu objetivo é segurar até o vencimento. Então, é uma distinção importante da forma que você quer investir em renda fixa. Você quer realmente ficar tradando ela como ações, aí pode ser perigoso, mas se você está confortável em segurar um título até o vencimento, é uma oportunidade. Aqui do Fantin. Na dolarização da economia argentina, como calcular os preços dos produtos em dólar? Bom, já temos uma taxa de mercado, a taxa de câmbio, que está agora, a última que eu olhei foi ontem de manhã, estava 735 pesos por dólar. Então, simplesmente pegar o preço em pesos e dividir por essa taxa de câmbio. Pronto, está aí o preço em dólar. Aqui do Gustavo. Com esse governo agindo do jeito que está, tu não pretende sair do país? O pessoal sempre pergunta isso, né? Eu já falei que é sempre uma opção que eu considero, sem dúvida, não apenas de agora, mas de muito tempo, essencialmente por conta da falta de segurança que nós temos no Brasil, e eu falo segurança física, segurança jurídica é outro problema, que também é importante, mas, assim, esse governo agindo como está, não é novidade. Então, se essa era uma preocupação, eu já tinha que ter pensado em sair do país, porque esse governo tomando o poder, para mim, era como eles agiriam. Aí não há novidade. Então, não é isso que vai me fazer sair do país. Sem dúvida que preocupa, e eu já falei sobre isso, e é preciso se blindar ao máximo, financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, das intempéries do governo. Aqui do Lombardi, por que o real está se valorizando frente ao dólar? Pois é, nesses últimos dias tivemos aí uma performance bem positiva do real, que se apreciou enquanto várias moedas até se desvalorizaram, especialmente as asiáticas, eu falei sobre isso num vídeo recente. Mas eu diria que é o momento do Brasil agora, estamos sem grandes notícias que possam trazer volatilidade para os mercados. Passou o arcabouço fiscal, meia boca sim. Passaram o orçamento para o ano que vem, provavelmente a meta vai ter que ser revista ou possivelmente haverá contingenciamento de despesas. Então, se a gente olha sob essa ótica o que está acontecendo e olhando assim da ótica do investidor global, quem está olhando o mercado brasileiro, o que está acontecendo é um pouco da realidade política e fiscal se impondo sobre o discurso e as intenções de Lula e aqueles mais radicais em termos de política econômica. Querem gastar mais, querem acabar com a autonomia do Banco Central, não vão conseguir. Então é possível que no ano que vem a gente veja o governo tendo que contingenciar gastos por conta do marco fiscal que foi aprovado e da meta fiscal que eles aprovaram para o ano que vem, que é uma peça de ficção. Isso é positivo. E ainda temos um diferencial de juros também bem elevado. O nosso juros está bem mais alto do que o americano. Aqui do Rodrigo. Você acredita que a Índia pode pegar o lugar da China e eventualmente dos Estados Unidos no futuro? Boa, antes eu respondi sobre a Índia. Aliás, antes eu respondi sobre a China. Para mim, a Índia ultrapassar a China é mais factível, mas ultrapassar os Estados Unidos e em PIB per capita, aí realmente são outros 500, muita coisa precisa avançar, são reformas que a Índia também precisa fazer, e está tão distante. Vejam só, os Estados Unidos tem cerca de 80 mil dólares PIB per capita. A Índia
nem 3 mil dólares. E se eu colocar pela paridade de compra, aí seriam 7, 8 mil dólares. É uma distância tão grande que, para ultrapassar realmente os Estados Unidos, talvez em PIB absoluto, mas precisa seguir uma trajetória de abertura para o mundo, reformas e um crescimento constante, em que a demografia segue ajudando e também a qualificação da mão de obra. Então, possível é. A China, bem mais possível. Ultrapassar os Estados Unidos, tenho minhas dúvidas. Aqui do Igor. Acredita em recessão deflacionária para os próximos anos? Não acredito em recessão deflacionária porque nenhum banco central hoje em dia permite deflação. Eles preferem lidar com os efeitos de uma alta inflação, como os que estamos vendo neste momento, do que os efeitos de deflação. Então, pode ter recessão, mas ela tende a ser inflacionária. A deflação acaba durando pouquíssimo tempo. Os bancos centrais logo colocam em prática políticas para inflacionar a economia. Aqui do Jedson, com o barril do petróleo subindo, que vai pressionar a inflação, o Banco Central do Brasil vai manter a taxa de juros? Essa é uma preocupação e é um fator inflacionário, sim, não apenas para o Brasil, mas também lá fora. A inflação americana agora de agosto já veio mais alta do que esperavam, tanto pela alta de petróleo quanto pela alta dos derivados, veio em 0,6% ao mês, voltou a aumentar a leitura anual também. Então é um problema. E os bancos centrais costumam focar mais no núcleo de inflação. Se o núcleo estiver caindo, esse é o nosso foco principal. Mas eles sabem que não podem descuidar da inflação cheia, que nela está impactando diretamente essas variações dos combustíveis. Então, é um problema sim, até porque cedo ou tarde, o aumento de preços e o aumento dos combustíveis acaba contaminando o núcleo também. Tem uma defasagem, mas acaba contaminando. Então não é, vão simplesmente descartar os efeitos de choques energéticos na sua política monetária. Não vão. Aqui do Erickson. Para a pessoa física, é melhor investir via fundos? Depende da pessoa física, depende do tempo que você deseja disponibilizar para estudar os fundamentos da empresa, de cada ação. Para a maior parte das pessoas, eu diria que é preferível delegar a escolha de ações para gestores qualificados, porque você não tem tempo para isso. E existe um profissional que está lá estudando o setor, a empresa, a gestão, os números múltiplos, potencial, comparando com alternativas, enfim. É um trabalho que exige tempo, exige conhecimento, qualificação, e para a maior parte das pessoas, fazer stock picking, selecionar ações, é mais difícil. Então, via de regra, o ideal seria via fundos, mas se você quer se especializar nisso, aí você pode se aventurar e escolher ações, mas estude bastante. E não caia apenas no bizu de alguém que falou, essa ação vai subir, eu vou comprar. Não faça esse tipo de investimento. Aqui do Pablo, boa. Juiz condena Uber, dê sua opinião, o que a Uber vai fazer? É uma boa pergunta essa notícia de um juiz que condenou a Uber a pagar uma multa de 1 bilhão, obrigando a empresa a contratar todos os motoristas para sua folha de pagamento. São coisas do Brasil, a Uber já disse que vai recorrer, não sei as informações das últimas horas, eu li essa notícia hoje de manhã cedo, no final do dia, então não sei novas informações, mas faz parte da insegurança jurídica brasileira, onde as empresas e empreendedores precisam colocar esse tipo de variável no seu modelo de negócios, no seu business plan, no seu plano de negócios, porque no Brasil tudo pode mudar. E quando tudo pode mudar, o seu negócio que antes era viável pode ser inviabilizado da noite para o dia. E se uma decisão como essa for referendada e for adiante, inviabilizou, pronto, a empresa vai sair do país. É simples como isso, a empresa vai deixar o país, não tem como operar dessa maneira. Então, coisas de Brasil, como diz um amigo meu, suco de brasa. Fogo. Aqui da Aquila. Coinbase adotando a Lightning Network. FedNow pode matar a rede? Não. São coisas distintas. Primeiro, a Coinbase, para quem não sabe, é exchange de criptos americana, inclusive listada na bolsa, o ticker é COIN, C-O-I-N. E a Lightning Network é a rede relâmpago, que é uma camada de pagamentos
que se acopla à rede principal do Bitcoin. Então, é uma tecnologia fantástica. O FedNow é similar ao Pix no Brasil. Então, para mim, não competem, são complementares. Não acho que o FedNow vai matar nada. A Lightning Network segue rodando em paralelo ao sistema financeiro tradicional. Aqui do Raul Wittmann. A MMT parece tão boa na teoria e na prática até o momento se mostra viável. Por que você é contra ela? Depois ele explicou que não é a favor dela. Tá? É uma pergunta provocativa. Na verdade, ela não se mostra viável nem na teoria nem na prática. Primeiro, não é uma teoria moderna e é bem menos monetária. Muito mais uma teoria fiscal que utiliza do artifício de impressão de moeda para pagar o rombo fiscal. Mas ela não funciona nem em teoria, não se sustenta e nem na prática. Os países que tentaram algo semelhante ao que a MMT defende, sempre deu errado. E a gente está vendo nesse momento agora a MMT dando errado. O que foi feito durante a pandemia foi um experimento do tipo MMT, com o fiscal gastando tudo que podia, especialmente nos Estados Unidos, Brasil também, e com o Banco Central chancelando esse gasto, imprimindo moeda, adquirindo dívida pública para viabilizar esse gasto. Então foi uma MMT. E o que resultou? Nessa grande inflação. E aí conseguem, pelo que a MMT defende, no seu receituário de políticas para lidar com a inflação, aumento de imposto para diminuir a circulação de moeda, na prática também não funciona, nem em teoria e nem na prática. Então o resultado de MMT é sempre desastroso. E os países que avançam no extremo de uma MMT, como a Argentina, eu nem preciso avançar mais. Aqui do João Lucas. Focar em aumentar a renda faz mais sentido do que procurar o melhor investimento de todos? Olha, a maior parte das pessoas vai ficar realmente... A maior parte das pessoas que ficam ricas por meio do seu trabalho, da sua geração de renda. E não porque conseguiu investir e multiplicaram em muito o seu patrimônio por meio dos investimentos. Os investimentos servem para preservar e aumentar o seu patrimônio, mas eu diria que o foco principal seria em aumentar a renda e, em paralelo, investir bem. São pilares. Ter um orçamento equilibrado, gastar menos do que você recebe e, com isso, conseguir investir o excedente. Focar também em aumentar o seu ganho de renda, então qualificação profissional, fontes de renda, novos negócios, novas qualificações no seu trabalho, na sua profissão, na sua atividade. O que você conseguir elevar o seu nível de renda vai capacitar você para investir ainda mais. Mas o grande ganho de riqueza costuma vir pela renda e não multiplicação via investimento. Mas as coisas devem andar em paralelo. Aqui do Thomas Amaral. Teve alguma grande influência para estudar economia ou veio de dentro mesmo? Tive influências. Eu diria que as influências iniciais foi o Ron Paul, grande obstetra e político americano e grande libertário. E foi por meio dele que eu conheci a Escola Austríaca de Economia. E depois o Peter Schiff também, que é um investidor economista americano, que me ensinou bastante e também me inspirou a estudar mais. Eu diria que esses foram os dois lá no início. E depois vários autores da Escola Austríaca de Economia, o Instituto Mises do Alabama, nos Estados Unidos também, muita gente lá me inspirou. Depois o Instituto Mises no Brasil, meu grande amigo Hélio Beltrão, enfim, foram várias. Mas eu diria que a inicial, ali, aquele pontapé inicial, o Ron Paul em primeiro lugar e segundo o Peter Schiff. Por isso que eu tenho muito carinho pelos dois, apesar de discordar hoje em dia bastante de algumas visões do Peter Schiff. Aqui do José Ferreira. Qual o segredo para absorver todo o conteúdo nos livros que lê? Honestamente, é preciso criar o hábito de leitura e conseguir se concentrar na leitura para realmente absorver o que se está lendo. E não é fácil, isso tem variado ao longo do tempo. Eu diria que hoje o meu poder de concentração e absorção de leitura piorou ao longo do tempo. Porém, para mim tem uma técnica que ajuda a absorver muito mais os conteúdos e realmente gravar na memória a essência do que você está lendo. E essa técnica significa ensinar
para outras pessoas o que você está aprendendo. Essa, para mim, é uma das melhores formas e isso me ajuda muito a aprender sobre vários assuntos quando eu vou produzir vídeo, porque quando eu estou lendo sobre algo que eu preciso passar adiante, eu acabo me focando muito mais, seja uma notícia nova que está sacudindo os mercados, a economia, então eu acabo lendo sobre aquilo, eu preciso realmente me concentrar e focar, porque o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo, eu preciso depois repassar adiante por meio dos vídeos. Então, esse exercício de leitura focada para absorção e o ensinamento logo mais adiante, pois isso ajuda e muito na absorção dos conteúdos. Então, você ser forçado a ensinar para outras pessoas o que você está lendo e aprendendo ajuda muito nesse poder de captação dos conteúdos. Eu acho que essa é a principal dica, mas gostaria que a minha concentração fosse melhor. Honestamente, não é das melhores, mas é um processo e é muita prática. Realmente, quando você tem esse objetivo de passar adiante, o cérebro parece que liga uma chavezinha que você se concentra e precisa absorver aquilo porque precisa passar adiante. Então faz uma diferença enorme quando você tem que ensinar algo. E acho que tem uma frase, alguém já falou sobre isso, um ditado popular talvez, que diz que a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinar alguém essa coisa. E é verdade. Aqui da Mônica. Tenho 100 mil reais. Deixar na poupança, comprar dólar, deixar embaixo do colchão. Bom, espero que não deixe embaixo do colchão se tiver 100 mil reais em papel. Mas enfim, eu sugeriria falar com os assessores da Liberta Investimentos, porque aí você vai ter uma orientação mais adequada e customizada ao seu perfil, à sua necessidade, ao seu nível de renda, ao nível de patrimônio. Tem 100 mil, é apenas o que você tem? Tem outra liquidez em algum outro local, tem outros patrimônios, qual é o nível de renda, qual é o nível de gasto. Então, tudo isso precisa ser analisado para que se tenha a melhor solução para o seu caso. Aqui do João. Além do inglês, qual outra língua aprender? Mandarim, francês? Honestamente, espanhol, eu diria. Porque para quem vive no Brasil, na América Latina, o espanhol vai ser muito mais útil do que um francês e até mesmo um mandarim. Até porque o mandarim é quase assim, é uma barreira quase intransponível, você precisa se dedicar muitíssimo para aprender o mandarim, e o espanhol é quase a mesma língua, então é um tapa para aprender o espanhol. É bem mais fácil e, para mim, bem mais útil. Aqui mais uma do João também aqui, ó. Investe na Índia? Tá de olho em algo por lá? Não invisto. Até alguém perguntou aqui depois sobre ETFs da Índia. Tem um ETF que é o INDA, INDA. Mas se vocês olharem a Índia como investimento nas empresas de lá, e esses ETFs já performou muito bem. Eu diria até que a Índia já está mais cara do que outros emergentes, até mesmo do que o Brasil. Então, por mais que, olhando assim em termos macro e de futuro, tendência de longo prazo, agora a Índia seja a bola da vez e possa crescer bastante, neste momento, os papéis indianos e os ETFs estão mais esticados e estão menos atrativos do que os brasileiros. Então, a relação risco e retorno para investir na Índia agora, via ETF, é menos favorável do que para o Brasil. Aqui seguindo, tem mais algumas. Tem várias ainda, vou tentar ler bem rápido. Vamos lá. Do Juliano. O quanto o déficit fiscal de um país reflete diretamente na inflação? Depende. Eu sempre insisto que é preciso entender toda a equação da inflação. O que realmente impacta na perda de poder de compra do dinheiro? É tanto o lado monetário da equação, então oferta e demanda de moeda, e também o lado da economia, o lado da produção, o lado de produtividade, choques energéticos, então, são todos fatores que influenciam na perda de poder de compra da moeda. Quando a gente olha a equação isolando a equação oferta monetária, o que realmente impacta a oferta monetária? O déficit fiscal pode ser uma dessas variáveis que, de vez em quando, sim, afeta a oferta monetária e, no longo prazo, tende, sim, a ser um fator inflacionário, mas não significa que sempre um déficit fiscal será inflacionário. É preciso analisar outros fatores que também impactam na oferta monetária. Por exemplo, a expansão do crédito pelo sistema bancário. Então, do lado da oferta monetária,
os dois principais fatores inflacionários, a expansão do crédito pelos bancos e o déficit fiscal. Mas nem sempre esses fatores serão inflacionários. Isso quer dizer que nem sempre esses fatores repercutirão em aumento da oferta monetária. Eu sei que não é uma resposta direta, é simples assim, porque não é simples, é mais complexo. Mas, com certeza, no longo prazo, o fiscal é um grande fator inflacionário. Aqui do Azevedo, acho que é Azevedo, tá? AZZVDO. A teoria da curva de Laffer pode explicar a queda nas receitas tributárias dos Estados Unidos? Não neste momento. Para mim, o que explica mais agora a queda de receita é a queda da atividade econômica por lá. Especialmente porque houve... É um efeito estatístico, mas que acaba repercutindo também na arrecadação tributária. O PIB nominal americano aumentou muitíssimo e isso acaba resultando em maior arrecadação tributária. Então, olhando a variação ano contra ano, esse efeito acaba sendo maior agora. E se a gente olhar das últimas recessões americanas, o nível atual de queda da receita tributária dos Estados Unidos é dos maiores, até maior, está superando agora da pandemia. Então, mas eu não diria que é a curva de Laffer que está explicando esse fenômeno neste momento. Aqui do Natan, influenciadores digitais muda em algo com essa nova regra da Anbima? Pois eu não consegui ainda ler todo o documento da Anbima, mas da parte principal que eu vi é que os influenciadores vão precisar divulgar, seja por escrito, seja verbalmente, se estão sendo patrocinados para oferecer algum produto. Para mim, o que muda é que traz mais transparência para a indústria. Quem está consumindo conteúdo, por exemplo, quem está me assistindo aqui, vai saber com certeza se eu tenho um incentivo que eu não estou revelando para o público para falar bem de um ativo ou mal de outro ativo. Então é importante ter essa clareza para que quem está consumindo a informação possa ponderar bem e saber, mas esse cara está sendo aqui patrocinado pela empresa e está vendendo produto, será que é o melhor produto ou é porque está sendo patrocinado? Então, acho que traz mais informação para que todos tomem a melhor decisão possível. Aqui do Tchau, a Europa está fadada ao fracasso há menos de 2 décadas? Em menos de 2 décadas? Eu não diria que é fracasso, mas a Europa hoje não é um continente que cresce como crescia no passado, já é um país, já é um continente em que vários países já atingiram um nível de padrão de vida muito elevado, de PIB per capita elevado, já estão em declínio populacional, mas aí precisa considerar outros fatores além de econômicos. E acho que dizer que está fadado ao fracasso é um pouco forte demais, então não diria que é isso. Da Fernanda, poderia comentar sobre as economias nórdicas e o mito do socialismo nesses países? Alguma hora tem que fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque de fato isso volta, porque as taxas de imposto de renda lá são mais altas. Algumas pessoas dizem, não, olha, o socialismo dá certo, vejam a Suécia, vejam a Noruega. E não é bem assim, tem bem pouco socialismo por lá, comparativamente falando. Mas enfim, aqui seguindo mais 3 perguntas eu vou acabar. Do João, sabe um curso sobre economia que seja completo para aconselhar ou só faculdade? Sim, sei, e ele logo será lançado. Se chama Nas Fronteiras do Dinheiro, mas vai ser bem mais do que um curso. Aguardem. Possivelmente no outro domingo a gente vai trazer mais informações sobre ele. Tá muito bacana, vocês vão gostar. Aqui do Giovanni, por que a Áustria não se tornou uma potência, dado que é o berço da escola austríaca? Bom, primeiro porque é um país relativamente pequeno, mas lá PIB per capita é um PIB per capita bem elevado, é uma sociedade avançada, é um país desenvolvido, e não é porque os economistas saíram de lá que as ideias têm que ser implantadas naquele país. Quem dera fosse tão fácil assim, mas acho que é isso, né? Aqui, última pergunta, muito boa, sobre o seu Javier Milei. Pergunta do Luiz. Se o Milei ganhar, tem chance do Bitcoin se tornar a moeda da Argentina? Não, porque o Bitcoin ainda não está pronto para ser uma moeda oficial, a moeda corrente principal numa economia. Porém, se o Milei ganhar, sim que o Bitcoin tem mais chance de ser utilizado, porque a proposta monetária do Milei é de remover todos os empecilhos para a livre circulação de moedas. Ele defende liberdade monetária, que é o que eu defendo também. E nesse sentido é fantástico. Mas eu preciso terminar essa pergunta respondendo mais além sobre o Milei, até porque eu vi outras perguntas sobre isso, e dizendo 2 coisas. Primeiro, para mim foi impressionante
o impacto que teve a entrevista que o Tucker Carlson, que é um jornalista americano, que era da Fox, saiu da Fox e hoje está praticamente com seu programa próprio e principalmente veiculado no Twitter. E ele foi até a Argentina para entrevistar agora o Javier Milei. A entrevista foi ao ar ontem, quinta-feira, 14 de setembro, ao redor de 7 da noite. E hoje de manhã, 9 da manhã, já tinha mais de 317 milhões de visualizações. Cara, isso é surreal. Sim que o Elon Musk também compartilhou e ajudou a turbinar, sem dúvida alguma. Mas ainda assim, cara, é impressionante. E aí, quando eu compartilhei esse post, eu vi que vieram várias perguntas, como algumas aqui. Pô, mas esse cara é um maluco, você apoia ele, você tá defendendo o Milei? E eu preciso deixar isso bem claro. Dentre os candidatos da Argentina, que eu tive acesso e que pude ler programa de governo, pude conhecer mais sobre experiência, formação, visão de mundo e ideias, o Javier Milei é o que tem as melhores ideias, é o que tem a melhor bagagem teórica e intelectual, na minha avaliação, é o que defende as ideias mais corretas, é o que realmente defende a liberdade e responsabilidade individual. Para mim, aí ele está isolado. Então, se a gente olhar, e por fim, e o programa de governo também, para mim, é o melhor programa e é o que realmente teria capacidade de levar a Argentina para outros patamares de crescimento e desenvolvimento econômico e a ponto de se tornar ou de voltar a ser uma potência como foi no passado. E aí por essa avaliação, por esses critérios, o Javier Milei, para mim, está isolado. Agora, ele de fato tem uma postura, uma abordagem, uma forma de se comunicar que muitas vezes é atravessada, soa agressiva para muita gente. E acho que ele peca pela forma, já falei sobre isso, e eu não endosso essa forma. Acho que deveria ser diferente. Mas se fosse diferente, será que teria chegado até aqui? Não sei. Mas, honestamente, não compactuo com essa forma de se comunicar, embora compartilhe de várias de suas ideias. E se vocês isolarem as ideias, esquecendo ou abstraindo do Milei falando alto na rede de TV, o Milei gritando "Viva la libertad, carajo!". Se vocês ignorarem isso e realmente se aterem às ideias, vocês verão que são as melhores dentre esses candidatos que estão disputando a presidência da Argentina. E é por isso que sim, eu apoio a candidatura do Milei, embora discorde da sua atitude, da forma como ele se comunica. Dito isso, acabo aqui as perguntas, espero que vocês tenham gostado de mais um Responde, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, tornem-se membros porque tem muito mais conteúdo para quem quiser se aprofundar em vários dos assuntos que a gente às vezes traz aqui de forma mais superficial. Muito bem, agora sim, bom resto de domingo, espero que tenham lavado as louças, desfrutem com seus amigos, suas famílias e até o próximo. Valeu!